Chegando aqui em Leopoldina, na Adventure Planet, para fazer a manutenção das velas, né? Junto com o Túlio. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walked to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. E aí, Tulhão? The man's gotta die. Man makes right. Fala, Tulhão! Beleza, irmão? Vamos botar essa nave pra voar agora? Vai resolver meus problemas? Deixa comigo. Ah, então beleza. Então aí, cara. Bora. Então é tudo seu. Resolve. Deixa comigo. Ah, garoto. Take me on down the river where the kids can't find a red. Eu sou Túlio Subirá, proprietário da Adventure Planet. A gente faz manutenção de equipamento de voo livre, de todos os tipos. Nosso foco especial em parapente, trimagens, nossa especialidade. Dobramos reserva, revisamos reserva, pequenos retoques e seletes. O nosso foco mesmo é parapente, o velame. Take me on down. Eu acredito até agora que a vela lá, tá lá, perfeita, o shape dela. Mas você viu que ele não voltou agora? Então, mas eu acho que tinha uma gravata muito grande do lado esquerdo na hora que saiu do flyback. E tu acha que se a trimagem estiver errada, Atrapalha, com certeza. Atrapalha, falta. Se ela já tivesse estourado, ela vai demorar mais ainda. Ela vai demorar mais ainda. Não ganha energia de volta. Com certeza. A gente vai conferir isso agora aqui. Agora a gente vai inventar, botar o bicho pra voar. Lord, forgive me. Aqui já tem uma visão clara que ela está destrimada. Pelo menos essa linha aqui da última vez que a gente mediu, eu não estava com essa deformação. Essa branquinha, a gente é uma das que mais deforma. Calor, ela deforma muito. E eu já consigo ver aqui claramente que ela está bem encolhida. Take me on down. Tem uma linha aqui, ó. Eu já vou até trocar ela. Troca até as duas. Pô, não trouxe 7 linhas, esqueci. Não preciso, eu resolvo. Na revisão, quando vem uma vela comum, do cliente comum, a gente vai direto na porosidade, porque por ali a gente já condena ou avalia a vela para voar. No caso aqui, a gente tem certeza que a porosidade não vai dar problema. Vamos começar pela trimagem, que é o mais importante. Tá. Então, basicamente, a trimagem, o que a gente faz? A gente vai equalizar a deformação dessas linhas e fazer a vela voltar a voar no ângulo correto, no ângulo que ela foi projetada para voar. Tá? E esse aparelho aqui a gente comunica com o computador, é uma trena laser Bluetooth. A gente vai medir todas as linhas. Os setores 3 representam os estabilizadores. E a gente pode ver que o setor 3 já está bem acelerado. Ele está mais de 20 milímetros, 2 centímetros negativos o ângulo de ataque. Enquanto o setor 1 está todo positivo. Tá? A gente tem que... Para a configuração dessa vela, seria legal se a gente freasse um pouquinho as pontas, que elas estão aceleradas demais, e desse um pouquinho mais de energia no centro dela. Você falou que o diagnóstico bate certinho, cara. E você não Tá tinha me acontecendo. falado antes. Não tinha te falado nada. Vamos medir de novo para conferir. O que a gente tenta otimizar nas velas de competição, que de acordo com o arco, a gente tem a distribuição do ângulo de ataque e a gente tem uma margem de 20 milímetros para mais e para menos para mexer. Então, a gente estudando dentro desses 20 milímetros, a gente tenta otimizar a performance dentro desse ângulo de ataque. Não é só acelerando tudo, também não funciona. A gente tem as curvas do arco, sabe? Os ângulos do arco. E é um estudo que eu aprendo muito estando na Flow. E eu testo muita coisa e, consequentemente, a maioria dos pilotos gostam muito do meu trabalho. Vem dando certo. Take me on down the river where the guilt can't find a red hand to sit on, where the grave can't dry. Down the river with a head on a corpse and a finger on the trigger and low. Before dawn they try to find me. So take me
O foco da minha vida hoje é todo voo livre. Sou apaixonado. E veio de berço. Minha mãe fala que desde bebê eu estava acompanhando meu pai e não queria sair da rampa. Meu pai ainda não deixava eu voar. E uma vez eu era muito chato, insistia muito com ele para voar. E uma vez eu vi um vídeo no YouTube de um RC parapente, um parapente rádio controlado. E eu vi e falei, pai, já que você não me deixa voar, me dá um parapente desse. E a gente procurou tudo e não existia no Brasil. Aí meu pai falou, e a gente sempre foi muito criativo, minha família, meu avô, meu pai. E meu pai falou, você é capaz de fazer um desse. Então eu comecei a estudar aerodinâmica, comecei a estudar o projeto do parapente. No final das contas eu já desenhava o parapente em 3D, imprimi os moldes, já peguei a máquina de costura da avó e no final saiu um parapente, um shape de um parapente real, perfeito, só que em escala menor. Eu tinha um boneco rádio controlado, só puxava os freios e ele voava no lift. Não acertei de primeira, claro, mas fiz mais de 20 que ficaram voando bem legal. No final das contas ficou irado, ficou massa. Até quem não tem idade para saltar sozinho dá um jeito de participar. Túlio, de 14 anos, desenvolveu um brinquedo que, controlado por controle remoto, consegue voar. Foi muito tempo testando, ele estava balançando muito, agora já está melhor um pouco. E faz sucesso, né, todo evento. Mas faz bem sucesso. Quando eu fazia esse trabalho, mais por hobby, completamente por hobby, o Roberto Galera me chamou para trabalhar com ele, lá em Santos, quando ele comprou a Aerowave. Quando eu conheci o Felipe Rezende também, da Flow. Lá em Santos, a gente estudava muito a parte de projeto, só que nas horas vagas a gente trabalhava com manutenção. Eu aprendi a parte de manutenção lá. Não que seja muito diferente na parte de produção, mas eu nunca tinha esses olhos voltados para manutenção. Minha ideia era só produção. E como eu já tinha produção na cabeça, a manutenção foi muito fácil encaixar. Eu comecei a consertar o equipamento para os amigos, os mais chegados e tal. E eu fiz a Adventure Planet com a intenção de fazer uma empresa de turismo de aventura, tá? Que a gente sempre gostei muito também. E acabou que a parte de manutenção, só no boca a boca, foi crescendo muito e fui muito procurado. Então a demanda de manutenção ficou muito grande e eu não dei conta da parte de turismo de aventura. Então hoje a gente é totalmente focado em manutenção de equipamento. E a demanda de manutenção e trimagem cresceu muito. Eu tenho até um pouco de dificuldade de sair para voar. Mas eu sou bem voltado aos voos diferentes, assim. A semana passada a gente saiu para Porciúncula, não é um voo muito longo, mas a gente fez uma cordilheira legal e pousou aqui em Leopoldina. Então eu não tenho esse foco muito de distância e nem competição. Competição eu gosto porque eu aprendo muito. E distância eu já fiz vários voos grandes na minha vida, não é meu foco hoje em dia. Hoje em dia eu gosto de voos mais desafiadores, rotas diferentes, rotas novas, voo mais visual. Cara, hoje em dia Frank faz a trimagem aqui, Rafa Barros, Saladini, Grumari. Inúmeros, acho que a maioria. Mas a maioria dos pilotos de alto nível pede a vela bem afiadinha assim para render o máximo de performance possível. Perfeito, do jeito que eu queria. De novo. Eu recomendo fazer a primeira trimagem com 20 a 30 horas de voo, quando ela vai em zero. De 20 a 30 horas de voo é a maior deformação da vela. Depois, se o cara é um piloto de competição, pode fazendo sempre entre 20 e 30 horas. Se é um piloto já não tão voltado à competição, pode fazer entre 50 e 50 horas. É muito importante trimar a vela.
recado que eu dou para os pilotos: compra de vela usada. É muito importante você saber, principalmente porosidade, cara. Então isso tudo a gente passa no aparelho aqui e garante que o cara vai voar com o extremo da segurança do equipamento. Agora a gente vai ver como é que tá o tecido. Esse é o porosímetro. É o terror de muito piloto, mas é necessário, totalmente. Tá rolando. Esse teste demora um pouquinho, por volta de uns 3, 4 minutos, ou até mais. Quanto mais demorar, melhor. Significa que o tecido está com a resina boa ainda, tá bem vedado. Quanto mais o ar passa dentro do tecido, pior o planeio e chega a um ponto que ela até para de voar. Como se tivesse um full stall, ela parachuta, ela cai para trás. A gente condena o equipamento pela tabela JDC, que é a fábrica do porosímetro. A gente condena quando dá menos de 20 segundos a média geral. 472. Tá no padrão, em ótimo estado. Nada que se preocupar por um bom tempo. dissesse que eu não tenho vontade de ser campeão brasileiro, eu estaria mentindo, mas meu sonho é ver o voo livre funcionando, é ver boas escolas, cara, é ver bons instrutores, é ver o voo livre sendo praticado como ele deve ser, com responsabilidade. Eu tenho muita vontade de virar projetista, eu tenho muita vontade de aprender, eu acho que com essas coisas diferentes a gente aprende muito mais, mas mais por hobby, mais por aprendizado, não por meio de vida. Eu amo o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa. O voo livre mudou minha vida, completamente. Eu não sei o que seria da minha vida sem o voo livre.